bem com você? Eu sou Jeremias Gomes, você está no Conexão Legislativa. Quase todos os dias a gente traz informação aqui para você das várias áreas da educação e principalmente da saúde, né, para saber como é que estão as coisas, como é que está o combate ao novo coronavírus, principalmente nos municípios. Hoje a nossa conversa é com o secretário de Saúde da cidade de Piracicaba, o Pedro Melo. Ele já está com a gente aqui. Muito obrigado, doutor Pedro, por nos atender. Eu que agradeço, Jeremias, é um prazer muito grande falar com vocês e esclarecer um pouco sobre a nossa luta, né, que todos os municípios estão tendo contra essa doença que realmente está deixando todo de cabelo em pé. Pois é, secretário. Eu estava vendo, Piracicaba tem mais de 400 mil habitantes, né? É uma região densa e provavelmente vocês devem atender a região aí. Eu gostaria de saber se, desde o início, como é que vocês enfrentaram essa demanda? Foi criado algum comitê de crise? Como é que vocês estão lidando com isso? Desde que nós soubemos do processo que estava acontecendo lá em Wuhan, na China, nós começamos a nos preparar, porque nós sabíamos que o processo já estava girando a pandemia, apesar da Organização Mundial de Saúde ter demorado muito tempo para reconhecer. Naquele momento, o nosso prefeito Vargas Neves já criou um comitê de crise, juntamente com todas as áreas de assistência à saúde do município, e fomos convocando todas as instituições para que a gente pudesse discutir esse processo. Aí nós nos reunimos com o pessoal dos hospitais, reunimos com o pessoal do setor privado, enfim, com todos os segmentos, para que a gente pudesse, primeiro, informar o que estava vindo pela frente, e segundo, também, colher informações do que nós poderíamos fazer em conjunto, né, que naquele momento era uma guerra, e na realidade isso, hoje, essa guerra ainda continua, para que a gente pudesse melhor sair em relação a essa pandemia. Então, nós temos um prefeito que tem uma experiência muito grande no setor da saúde, um prefeito que já foi, inclusive, ministro da saúde, e, consequentemente, nós fizemos um trabalho, elaboramos um projeto e, progressivamente, nós fomos colocando esse projeto à medida que as coisas iam acontecendo. Então, realmente, uma preparação bastante antecipada, né, para que pudesse chegar nesse momento, estar ainda, né, relativamente tranquilo, apesar de que nós sabemos que a epidemia ainda está em ascensão. E os recursos, secretário, têm chegado assim, porque a gente sabe que se trabalha com um orçamento, né? Mas eventualmente tem emendas aqui, inclusive de parlamentares da Assembleia Legislativa, que votam recursos para a saúde, né? Vocês têm solicitado, né? Porque tudo é muito caro, né? Respiradores e tudo mais. Felizmente, nós temos aqui os deputados da nossa região, nós temos aí o deputado Roberto Mais, que é piracicabano, apesar de que ele é piracicabano, mas nasceu em Charqueada, que é eu sempre digo que é uma cidade vizinha, mas eu falo que é um bairro da nossa cidade, tem nos ajudado muito, os deputados estaduais da região, os deputados federais. Mas claro que nós temos recebido recursos, não só a Piracicaba, como também os hospitais da cidade. Nós temos 2 hospitais, tanto o Hospital do Francisco de Cana como a Santa Casa de Piracicaba, que são 2 hospitais privados, mas filantrópicos, que atendem 60% do SUS, que passaram a receber recursos, porque na realidade essa transformação, essa nova fase, né, da saúde no município, em todos os demais municípios, é muito cara, né? Primeiro nós tivemos que equipar a cidade com novos leitos de UTI, a compra de IPIs, que você sabe que realmente tiveram um valor agregado muito grande, né? Às vezes mais de 100%, mais de 200%, alguns insumos realmente ficaram muito acima do esperado, e tivemos ajuda também do governo do Estado, né? O governo do Estado, através da Secretaria de Saúde, nos cedeu 20 leitos de UTI novos, que é aqui no Hospital Regional de Piracicaba, onde a Prefeitura de Piracicaba construiu esse hospital, que é um hospital hoje que tem 62 leitos e uma capacidade para 132, e que é administrado pela Universidade de Campinas, a Unicamp. Então, nós temos que agradecer também à Secretaria por ter nos fornecido esses equipamentos para que a gente pudesse ampliar os leitos de UTI, que foram 20, né? São 10 colocados agora, e 10 serão colocados a semana que vem, além dos recursos, porque quem faz o custeio do Hospital Regional é o Estado.
Nós estamos conversando com Pedro Melo, secretário municipal de saúde da cidade de Piracicaba. Fica aqui a 164 quilômetros da capital, cidade que a gente gosta de ir para passear, para ver o rio Piracicaba, né? E ele está nos atualizando como é que está esse desafio de combate ao coronavírus. Eu entrei no site oficial da prefeitura, secretário, e vi que tem os números ali com muita transparência da atualização, né? Então eu queria que o senhor aproveitasse e nos atualizar em relação a contaminados, enfim, a eventuais óbitos também. Hoje nós temos 141 casos diagnosticados, temos 482 casos que são considerados casos recuperados, 482 casos que são suspeitos, 658 casos recuperados, 901 que foram descartados, no total de 2.115 pessoas. E tivemos, infelizmente, 58 óbitos. Correto. Secretário, como é que está sendo o atendimento? Não sei se há um hospital de campanha, como na capital paulista. Vocês conseguem separar o atendimento para a Covid-19 e o atendimento convencional? Isso. Piracicaba tem 5 UPAs, né? São 4 UPAs adulto e infantil e uma UPA exclusivamente ortopédica. O que nós fizemos? Nós isolamos uma UPA, né, que é a UPA do Piracicamirim, que tem uma capacidade boa de atendimento. Montamos uma tenda, né, onde as pessoas vão para essa unidade. Todas as pessoas que têm qualquer sintoma respiratório obrigatoriamente passam por essa unidade faz a triagem. Se a pessoa tiver suspeita, ela colhe o exame e, se tiver algum problema maior, ela vai para dentro dessa UPA, que nós transformamos ela num hospital de campanha, onde nós temos hoje 4 leitos de UTI e 27 leitos de enfermaria. E se esse paciente for um paciente que tiver um quadro clínico mais importante, ele é transferido para os nossos hospitais, que são os nossos hospitais de referência. Hoje nós temos 3 hospitais de referência, que é a Santa Casa de Piracicaba, o Hospital dos Fornecedores e o Hospital Regional. E as outras UPAs, elas atendem os demais pacientes nas outras patologias. Nós criamos uma forma de triagem. Antes da pessoa entrar dentro da UPA, ela passa por uma triagem. Se ela já tiver sintoma respiratório, automaticamente ela não entra nessa UPA, ela é transferida. Nós temos um sistema de transporte entre essas unidades, nós levamos esse paciente até a unidade do Piracicamirim, onde ele vai ser avaliado. Com isso, nós conseguimos, com essas outras 3 UPAs, que são espalhadas geograficamente de uma forma bem característica, né? E nesse momento o prefeito ele trocou uma UPA antiga que nós tínhamos, que é a UPA da Vila Cristina, e construiu uma nova que nós inauguramos durante a pandemia, que é uma UPA que tem 52 leitos, sendo 7 leitos de terapia intensiva e 45 leitos de enfermaria entre adulto e infantil. Com isso deu uma certa tranquilidade para nós e principalmente para as pessoas, que elas pararam de circular. Hoje elas só circulam nas UPAs, nessas 3 UPAs, se elas forem pacientes de outras patologias. E na UPA do Piracicamirim, todos aqueles que têm o sintoma respiratório, seja Covid ou não seja Covid. E se for diagnosticado, aí começa o processo de tratamento. Estamos conversando com Pedro Melo, secretário municipal de saúde de Piracicaba, que gentilmente está nos atendendo aqui na Rede Alesp. Secretário, aqui no Parlamento Paulista já está tramitando a lei de diretrizes orçamentárias e alguns parlamentares falam numa queda do PIB paulista de até 10%. Né? Como é que o senhor visualiza um planejamento daqui para frente em relação à área da saúde? Porque a gente sabe que provavelmente para o próximo ano os recursos vão ser menores e os problemas talvez maiores, né? Nós temos cidades, por exemplo, que têm agentes que vão nas casas, né? Agentes de saúde. Esse trabalho, por exemplo, é feito em Piracicaba para que haja um acompanhamento e, claro que as pessoas se ficarem doentes, ninguém está impedido de ficar doente, mas um planejamento nesse momento é muito importante. Como é que vocês têm visto isso? Nós temos aqui 52 PSFs, né? Nós temos 16 unidades básicas de saúde e temos 8 CRABs, que são unidades que fazem o atendimento preventivo, fazem o atendimento da atenção básica. Nós continuamos fazendo o trabalho. Durante a pandemia, nenhuma dessas unidades fechou.
nós restringimos o atendimento para determinada patologia, especificamente as respiratórias, aonde as pessoas têm que obrigatoriamente passar pela tenda para que ela possa realmente afastar ou não a possibilidade de ter o Covid. Caso contrário, se ela adentrasse na unidade, ela pode contaminar o setor. Felizmente, nós tivemos poucos funcionários contaminados no nosso sistema, no setor público, né? Tivemos dois óbitos, que um médico do SAMU, aliás, 2 funcionários que eram do SAMU, um médico e um técnico de enfermagem. E com isso, nós continuamos fazendo o trabalho do PSF, que é, na realidade, a busca da saúde e não a busca da doença, né? Então, nós vamos realmente fazer a medicina preventiva, que esse é um grande desafio que o Brasil tem, né? É fazer saúde e não tratar da doença, e com isso, realmente, a gente tem buscado casa a casa, né? Fazendo os exames preventivos, para que a gente possa realmente ter uma saúde melhor, principalmente quando as pessoas adentram a terceira idade. Você vê principalmente agora na relação ao Covid, que além da faixa etária, que é acima de 60 anos, mas ele pega predominantemente as pessoas que têm comorbidade. E essas comorbidades no Brasil são muito comuns, principalmente a hipertensão, a diabetes, as doenças cardiovasculares, exatamente porque o Brasil não é um país que fez a lição de casa lá atrás. Está começando a fazer a lição de casa agora através do Programa Saúde da Família, que, por sinal, é um programa muito bonito, né? E quando nós tivermos toda a população assistida por esse sistema, realmente nós teremos uma saúde com mais qualidade. Secretário, muito bem lembrado, né? Cuidar da atividade física. Antigamente se falava 30 minutos em 3 vezes por semana. Agora a OMS já fala em todos os dias 30 minutos. Então vamos se mexer, porque evitar essas comorbidades que, na verdade, são assim, outras doenças, como o senhor falou, pressão alta, diabetes, que uma vez uma pessoa contraindo o coronavírus, claro, ela poderá estar mais vulnerável. Eu queria falar um pouco sobre a testagem, secretário. Como é que está sendo aí? Todas as cidades tiveram dificuldades por causa do custo, né? Mas pelo menos as pessoas mais ligadas à área da saúde, vocês têm elegido alguns grupos para fazer teste? Nós temos todos os testes, toda a preconização, todo o protocolo do Ministério da Saúde, que é principalmente o pessoal da área da saúde, o pessoal da área da segurança, as pessoas acima de 60 anos, nós estamos cumprindo esse protocolo. Compramos teste também para que a gente pudesse ter liberdade de fazer o teste nas pessoas. Então, hoje nós estamos com aproximadamente 20 mil testes que a gente espera testar em torno de 5% da população. E, além disso, nós compramos o teste da instituição privada, que é o PCR, para que a gente pudesse testar principalmente os nossos funcionários. Por quê? Todos aqueles que tinham diagnóstico positivo, para eles poderem voltar no sistema, eles tinham que estar com o PCR negativo. Nós, inclusive, fizemos uma coisa mais importante ainda. Nós temos 2 PCR negativos, porque nós tivemos uma experiência de você ter o PCR na primeira vez negativo e quando você faz a segunda, ele está positivo. E esse paciente com PCR positivo, ele estaria contaminando as pessoas do trabalho, que é o maior problema que nós temos no coronavírus, né? É a contaminação do pessoal da área de frente. Realmente, quando você tem um contingente que já não é altamente, todo mundo sabe que e as restrições são importantes, nós trabalhamos com um corpo de funcionários bastante enxuto, aí nós estaríamos perdendo, como aconteceu em alguns países do mundo, chegar a perder 30% do seu efetivo. Felizmente, com essa medida, nós perdemos muito pouco do nosso efetivo e nós estamos aí trabalhando na linha de frente e dando essa sequência. E estamos testando agora as pessoas. Em Piracicaba, nós temos um laboratório que tem a capacidade de fazer o teste. Infelizmente, que é o laboratório do próprio município, que nós fazemos hoje em Piracicaba. Esse laboratório é um laboratório extremamente qualificado, nós fazemos mais de 1.200.000 testes, exames de sangue por ano. Nós estamos dando o kit do Ministério da Saúde para que a gente possa fazer também em torno de 80 exames diários, que isso também vai ajudar na testagem das pessoas. Esse teste é aquele mais simples com sangue ou é aquele mais complexo na garganta? Nós temos 2 tipos de testes. Nós temos o PCR, que é aquele que é feito por suave nasal. Esse detecta o vírus.
né? Certo. Quando você está nos primeiros 10 dias da doença, esse é o principal exame. O teste do dedinho, o teste do teste rápido, que é aquele que faz a picada na ponta, como se fosse o teste da diabetes, esse é para fazer após os 10 dias de doença, né? A partir do 10º dia, né? Porque ele mede a anticorpogênese. Então, ele mede a dosagem do IgM e do IgG. O IgM, que é um anticorpo que aparece nos primeiros momentos da doença, e o IgG, que é a chamada memória celular, memória da doença. Então, o PCR normalmente é feito nos primeiros 10 dias, e o teste imunológico, que é o teste rápido, a partir do 10º dia de doença. É assim que nós estamos fazendo na nossa cidade. Mas, infelizmente, esse do dedo, que é o mais rápido, ele é interessante porque a pessoa consegue saber se ela já contraiu a Covid, a coronavírus, e ela já está bem de saúde, então ela provavelmente ela vai ter menos possibilidade de contrair de novo ou de passar para alguém. Só que o que é mais efetivo é esse outro do nariz, né? Porque esse do dedo eu já vi pessoas falando que ele é mais vulnerável, né? Como o senhor falou, às vezes dá negativo e não foi, né? Mas, de qualquer forma, de uma forma geral, é importante para fazer o teste também, né? Ainda que mais simples. Isso. O PCR, que é o teste do suave nasal, ele tem 99% de especificação. Então. É muito próximo de 100%. Já o teste rápido, ele varia de 50% a 60%. Então, a margem de erro é muito grande. Mas é claro que também é um teste que, como você falou, serve para saber se as pessoas teve a doença, né, está na sua fase aguda ainda, na fase intermediária que a gente chama, né, o IgM positivo, ou se já tem o IgG só, que é provavelmente a fase de cura da doença, se ele realmente teve, porque alguns testes dão às vezes positivo e a pessoa, quando vai fazer o exame através do sangue, o exame está negativo, por isso que tem uma especificação baixa. Muito bem, o programa Conexão Legislativa conversa com Pedro Melo, secretário municipal de saúde de Piracicaba. Eu queria saber se o senhor, a Piracicaba atende uma região e qual é a orientação para a população aí, se aqueles que precisam sentem alguns sintomas, tem algum telefone para ligar, que tipo de triagem é feita? Quando começou o processo do coronavírus, e saiu os decretos que as pessoas acima de 60 anos que tivessem comorbidade não poderiam estar na linha de frente. O que nós fizemos? Pegamos esse exército de pessoas que são médicos, enfermeiros, e colocamos no 0800. Nós instalamos dentro do SAMU, que é um sistema de atendimento de urgência que nós temos, nós colocamos esse pessoal e faz o atendimento de orientação por telefone, quer dizer, é uma consulta, é uma orientação por telefone e, consequentemente, se detectado que essa pessoa tem alguma coisa importante, ela é encaminhada para a UPA ou então ela é monitorada através do telefone. Então, nós fizemos realmente isso com esse pessoal que ficou fora do serviço de frente. Nós aqui em Piracicaba não afastamos as pessoas, né? Deixamos ela em trabalho fora da linha de frente, como fazer home office com funcionários da área da saúde, não tem jeito, né? E foi a forma que nós conseguimos de não ter custo mais, no tempo também, com a ajuda deles, poder assistir a população. Secretário, em relação à medicação, a gente vê muita coisa na própria imprensa, cloroquina, Indesivir e outros medicamentos. O que hoje está sendo possível oferecer no sistema único de saúde para a população? Na realidade, toda vez que você fala em vários remédios é porque você não tem nenhum cientificamente comprovado, né? Isso é o caso específico da cloroquina, que saiu um trabalho e depois agora eles reviram esse processo. Tem pessoas que usam a cloroquina, tem pessoas que usam a ivermectina, certo? Tem pessoas que usam o Anita, a famosa Anita aí, que todo mundo até deixou de ser fácil achá-los nas farmácias, mas o que é fundamental é fazer o mapeamento dessa pessoa em termos de oxigenação, porque o grande problema do coronavírus, que é uma doença sistêmica, o pulmão é o órgão mais afetado? Mas ele não deixa de afetar os outros órgãos, ele pode dar problema cerebral, ele pode dar problema cardíaco, ele pode dar problema renal, porque ele faz
coagulações, porque ele faz também uma lesão no endotélio. E, consequentemente, o uso do anticoagulante é importante e o uso do corticoide também é outra coisa preconizada na fase pós-viremia, né? Porque também não deve se usar o corticoide numa fase muito precoce, porque ele também pode fazer com que o vírus tenha uma maior capacidade de reprodução, né? Então, se usam esses medicamentos, é o que está se fazendo. Mas o mais importante é a sustentação da vida das pessoas, é através da oxigenação, quando ela é obrigado a ter o uso de oxigênio através da suplementação, catéter nasal, ou através do uso do respirador, quando a sua saturação abaixa de 92%. Então, nós estamos precocemente monitorando, e quando isso acontece, a gente hospitaliza a pessoa e, à medida que ela for precisando, ela vai ou não ser transferida para uma unidade de terapia intensiva. Infelizmente, quando acontece isso, nós temos que levar os pacientes para terapia intensiva, e você sabe que leitos de terapia intensiva são leitos bastante difíceis, né? O maior problema da Covid-19 foi mostrar que nós temos uma insuficiência de leitos de UTI em todo o Brasil, né? Mas, felizmente, Piracicaba é uma cidade que ainda tem um privilégio de ter bastante leitos de terapia intensiva. Nós estamos aí com mais de 14, né, por 100 mil leitos de terapia intensiva, especificamente por Covid. Isso demonstra realmente que ainda nós somos uma região relativamente privilegiada. E Piracicaba é uma cidade que ela faz parte da DR10, consequentemente é a maior cidade da nossa região. Piracicaba mais 10 municípios, esses 10 municípios do nosso entorno, que são mais ou menos 200 mil vidas e 400 são 600 mil vidas, e Piracicaba acaba dando assistência à saúde, não só especificamente ao Covid-19, mas também a todas as doenças que precisam de alta complexidade. E fazemos parte da RAS 14, que aí já comporta 26 municípios, né, com várias cidades, aproximadamente 1,5 milhão de pessoas. Então, é uma região extremamente populosa, né, e que tem também muitos recursos na área da saúde, felizmente. Pois é, eu estou vendo o senhor aí com máscara, eu não estou usando porque eu estou sozinho, mas o secretário trabalha junto com uma equipe técnica aí. Eu queria saber se os profissionais da saúde aí, no começo teve aquela correria para conseguir comprar os equipamentos, os EPIs já estão chegando na mão dos profissionais da saúde, secretário? Hoje nós não temos problemas com EPI. Claro que no começo nós tivemos bastante dificuldade, principalmente porque não tinha EPI. Você sabe que o Brasil e o mundo é extremamente dependente da China, né, em termos de EPIs, acredito que mais de 90%, e a China passando para aquele processo todo, ela consumiu, não tinha no mercado, e quando aparecia no mercado, nós tivemos que pagar preços acima do mercado, coisa que a gente pagava centavos, nós temos que pagar reais, né? E é claro que isso realmente nos preocupou muito. Mas, felizmente, hoje já estamos bem abastecidos desse sistema. O governo do estado também ajudou, dando material, IPIs, o governo federal também. E agora, relativamente tranquilo. É claro que a gente acredita que isso deva continuar dessa forma, mas a gente não sabe até quando isso vai acontecer. Nós sabemos que a epidemia ainda está numa ascensão, os números ainda são ascendentes, né, principalmente o número de contaminados e o número de mortos, né. Nós sabemos que o estado de São Paulo praticamente todinho é laranja, com raras exceções, né, e com isso a gente fica preocupado. A gente espera que as coisas continuem abaixando no preço, porque a gente percebe nitidamente que está começando a ter uma queda nos preços também, né? Inicialmente nós tínhamos IPIs que a gente pagava muito mais caro que nós estamos pagando hoje, e a gente espera que isso continue dessa forma. O senhor falou do quase o estado todo de São Paulo nessa fase laranja, né, que só perde para vermelha, né? Então Piracicaba também está dentro disso, ou seja, está muito limitado ainda a saída das pessoas. Eu queria que o senhor, como representante da área da saúde, desse, agora que a gente está caminhando para o final, um recado para a população, porque com o passar do tempo, muitas pessoas começam a falar,
vamos, não sei, talvez relaxar um pouco, né? Já não aguento mais ficar em casa. Mas o senhor que é da área da saúde, o que dizer para a população nesse momento? Olha, eu tenho 45 anos de formado, né? Eu era interno quando peguei a epidemia de meningite, que realmente foi uma epidemia que assolou muita gente, levou muitas pessoas realmente a óbito. E depois de lá nós tivemos algumas epidemias, mas nunca uma do porte como essa, né? Uma doença realmente complexa e que tem um atrativo muito forte, principalmente para as pessoas acima de 60 anos e as pessoas que têm comorbidade. Então, o que eu aconselho para toda a população é exatamente sair o estritamente necessário, né? Eu sempre digo que hoje é melhor se esconder do Covid do que ficar visível, porque ele pega as pessoas que estão visíveis, né? Então, é usar máscara, continuar a prevenção com álcool gel, certo? As roupas, quando você frequenta ambiente que está supostamente contaminado, fazer uma separação da roupa, trocar roupa todo dia, certo? E, principalmente, certo? Só sair de casa quando realmente tem necessidade para alguma coisa essencial. E quando sair uma pessoa, não sair a família como um todo. Infelizmente, depois da abertura, da flexibilização, a gente parece que o shopping, não existia shopping, parece que não existia o comércio, as pessoas realmente começaram a se expor. E o vírus, eu sempre falo que não tem pernas e não tem asa, ele caminha pelas pessoas, né? É de pessoa a pessoa. E, consequentemente, quanto menos pessoas circularem, menos o vírus contaminará a pessoa. Eu sempre falo que uma pessoa circulando normalmente, ela chega a contaminar 400 pessoas. E se ela, com proteção, ela só contamina 15. Então, é uma diferença muito grande. Está de parabéns o Estado de São Paulo, está de parabéns os coordenadores do coronavírus pelo Estado, que realmente tomaram medidas bastante prudentes e estamos conseguindo enfrentar essa pandemia, né? Você vê que praticamente o Estado é laranja, mas você não vê grandes problemas, principalmente as chamadas filas de UTI, né? Que esse é um fator bastante agressivo, né? Quando você tem que optar por esse ou por aquele. Então, eu tenho que parabenizar e torcer para que a gente continue enfrentando essa crise, né? Com a parceria das pessoas. É fundamental as pessoas entenderem que o vírus, ele se transmite entre as pessoas, e quanto menos você circular, menos você contamina. Porque, às vezes, você tem um idoso em casa e você circula e você traz para dentro de casa. Nós tivemos algumas experiências aqui em Piracicaba que não foram boas, principalmente em asilos, né? O mundo todo, o índice de mortalidade em asilo foi muito alto. E nós tivemos asilos aqui que uma pessoa passou a contaminou os velhinhos, os idosos, e, consequentemente, um idoso contaminado, ele já é fragilizado pela idade, é fragilizado por comorbidade. E nós tivemos alguns óbitos. Então, a gente recomenda realmente que a única forma é a não circulação e a prevenção. Esse é o recado de um médico especialista em pulmão e que nunca viu uma epidemia com tamanha agressividade, com tamanha complexidade no seu tratamento. E que, volto a dizer, as pessoas que pegam a doença, aquelas infelizmente falecem, mas aquelas que se recuperam, quando tem um processo pulmonar, ela não é a mesma pessoa a partir dali, né? Ela perde capacidade pulmonar, porque a doença realmente é muito agressiva. Bom, nós conversamos, acho que tem mais um minutinho para as considerações finais, mas eu gostei muito de conversar com o senhor e acho que é isso, o recado final, não é, secretário? Porque eu conversando com alguns médicos, eles sempre falam, a pessoa idosa, ela, lógico, às vezes para fazer um pequeno esforço, o corpo todo se reúne para falar, não, ele vai precisar fazer esse esforço, então vamos lá. Porque, claro, né, a musculatura diminui, os órgãos já estão mais cansados, né? Isso que o senhor falou é muito importante também. Eu conversei recentemente com um especialista que está fazendo uma pesquisa aqui em São Paulo, o Dr. Celso Granato, e ele falou, olha, os dados são claros, a transmissibilidade dentro de casa, ela tem que ser olhada muito de perto, porque em casa é que a gente se comunica o tempo todo, pega um copo, né, e por mais que isole a pessoa é complicado, então você saiu, volta para casa
E se você não se protegeu, você não se protegeu quem está perto de você. Eu conversei com o secretário Pedro Melo, de Piracicaba. Se tiver mais algum recado, fique à vontade, secretário. Mas queria desde já agradecer e desejar muito sucesso para Piracicaba e que logo a gente possa, espero que em breve, né, andar aí pelo Rio de Piracicaba, que tem a prainha que a gente gosta tanto, o paulistano gosta tanto de ir para aí. Eu que tenho que agradecer a vocês e dizer que a preocupação nossa é durante a epidemia, mas a gente tem uma preocupação também pós-epidemia, né? Inclusive eu tenho dito isso para o prefeito Vargas, conversei isso inclusive com o ministro, conversei isso com o Vignoli. Nós teremos que ter, após a epidemia, recursos financeiros para tratar daquelas pessoas que deixaram de tratar durante o período da pandemia, porque nós vamos ter mortes pela pandemia, mas podemos ter muito mais mortes por outras doenças se nós não tivermos recursos pós a pandemia. E você sabe, você citou, os recursos da saúde vão ser menores exatamente porque os municípios vão arrecadar menos. Muito obrigado mais uma vez, Pedro Melo, secretário de Saúde de Piracicaba, que conversou aqui com a gente, nos atualizando sobre as ações no combate ao coronavírus. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo programa.